Bênção nas nossas vidas nessa noite, Pai. Meu Deus, usa, Senhor, a sua boca, como o Senhor já tem usado, Pai amado. Em nome de Jesus, que saia exatamente aquilo que nós estamos precisando. A nossa vida, a nossa alma, aleluia. Que o Senhor venha nos edificar nessa noite através dessa palavra poderosa. Que nós iremos, meu Pai, nos alimentar. Em nome do Senhor, aleluia. Que todo roubador da palavra seja repreendido pelo nome de Jesus, aleluia, que venhamos estar concentrados, que o nosso coração venha estar pronto e preparado, aleluia, para ouvir, Senhor, de Ti, meu Pai, e a Tua palavra seja guardada no nosso coração, para que não venhamos pecar contra o Senhor, aleluia, do bom tesouro, meu Pai, que vem do céu, que a Tua palavra, meu Pai, aleluia, a Tua palavra que é fiel e poderosa, para fazer, meu Pai, tudo aquilo que o Teu Espírito deseja fazer nessa noite. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Me arrumei aqui a cadeira da Jeane, por favor. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Isso, né, Bárbara? Pode tirar o fundo musical para mim, por favor. Pode deixar sem fundo musical. Glória a Deus. Nessa noite, eu já ouvi muito sobre a palavra de Deus. Já ouvi falar sobre o céu. Já ouvi falar sobre o inferno. Ouvi falar sobre a misericórdia de Deus, a graça. Já ouvi Deus falando através do louvor. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra que se é pregada. Aleluia. Já foi ouvido nessa noite a palavra de Deus. Então, a palavra que já foi semeada aqui nessa noite é o suficiente para nascer a fé no coração de cada pessoa. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, então se dissermos ao monte, transporta-te, lança-te ao mar, assim acontecerá. E tudo que nós pedimos em oração crendo, nós receberemos. A palavra do Senhor diz que se duas pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer assunto que pedir ao Pai, será concedido pelo Pai que está no céu. Ouça bem, se duas pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer assunto que pedindo ao Pai, será concedido pelo Pai. Então entenda, isso está se falando de união. Se duas pessoas estiverem em união aqui na terra, o marido e a mulher, o pai e o filho, a mãe e a filha, duas pessoas dentro de uma casa, orarem, crendo em concordância, Deus responderá essa oração. Então, iniciando nessa noite aqui, nessa comunidade, com esse povo aqui, a primeira coisa que eu quero orar em concordância é que haja conversão de alma no meio dessa comunidade. Quem concorda, eu concordo. Então, estamos concordando que Deus vai salvar a alma aqui nesse lugar. Eu quero concordar com a libertação daquele que estiver aprisionado no vício. Eu concordo com essa oração. Glória a Deus. Com essa oração, em nome de Jesus. E por que falar de libertação? Foi repassado um tema no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo de número 36. João 8,36 foi o tema que foi passado, que diz assim: se, pois, o Filho libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8,36. Se, pois, o Filho libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Aleluia! E como é que começa essa história? Por que nós precisamos ser livres? Eu não estou vendo aqui na minha frente ninguém com algema,
Não estou vendo ninguém aqui com a corda amarrada no pescoço. Não estou vendo ninguém aqui com a corda amarrada nos pés. E por que a palavra diz? Se o Filho libertar, que é Cristo, se Cristo libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Mas você pode dizer, mas eu sou livre, Jorge. Eu posso ir para onde eu quiser. Eu tenho minha saúde. Se eu tenho a minha saúde, eu tenho a liberdade para ir onde eu quiser. Uma pessoa que está doente, aprisionada numa cama do hospital nesse momento, ele é um escravo. Ele é um escravo da doença. Tem um bocado de gente que está amarrado nesse momento, aprisionado numa cama do hospital. Ele não consegue se locomover, ele não consegue respirar, ele não consegue ir ao banheiro por conta dele mesmo. Ele depende de alguém pegar ele e levar ao banheiro. Então ele é um prisioneiro da doença. Ele é um escravo da doença. Assim como tem pessoas que são escravos da doença, tem pessoas nesse momento que estão angustiadas, tem pessoas nesse momento que estão com a sua alma aflita. A alma dele é um prisioneiro da angústia, da aflição. Tem pessoas nesse momento que estão dentro da sua casa, elas estão amarguradas, elas estão tristes. Gente com vontade de botar a corda no pescoço e cometer suicídio. Gente com vontade de dar cabo da própria vida. Eles são escravos na sua mente. Tem pessoas nesse momento que tem muito dinheiro, tem pessoas nesse momento que tem casa própria, tem pessoas nesse momento que tem carro próprio, tem pessoas nesse momento que tem vida maravilhosa no sentido material. Dinheiro para ele não fala, só que ele não tem paz na alma dele. Eles são escravos dentro da própria casa. Ele não consegue sair na rua porque tem medo do ladrão. Ele não consegue ter um relógio porque tem medo do ladrão. Não consegue ter uma roupa mais bonita porque alguém pode ir lá e roubar a roupa dele do varal. Ele não pode ter uma casa mais bonita porque o ladrão já fica de olho para arrombar a casa dele. Ele é um escravo e precisa de libertação. Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se apresenta como libertador da humanidade, ele quer libertar a humanidade, porque toda a humanidade é escravo do pecado. Todo ser humano desse planeta, ele é aprisionado pelo pecado. O pecado é o mal que entrou no meio da humanidade pela desobediência do homem chamado Adão, da mulher chamada Eva. Entrou a desobediência no mundo e o pecado. Todo ser humano desse planeta é escravo do pecado. Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, Deus deu domínio para o ser humano dominar sobre tudo. Interessante que Deus deu uma ordem: domínio sobre as plantas que há no planeta Terra. E quando são as pessoas que são dominadas por planta, é dominada por café. Café é uma planta, e uma planta que domina o ser humano. Tem pessoas que no dia que não bebe café, fica estressado, fica irritado, fica com dor de cabeça, é porque ele é um escravo. Como nessa noite é uma célula de libertação, você que é um escravo de uma planta chamada café, Jesus está aqui para libertar, porque quando ele criou o ser humano, ele criou com domínio. Tem pessoas que ficam fadigadas, estressadas, com a mente bagunçada, aí vai lá, toma um cafezinho e relaxa. É porque ele é um escravo. É um escravo. Tem pessoas que são escravos da maconha. Pessoas que são escravos da cocaína. O que é cocaína? Cocaína é um pó feito de quê? Feito de uma planta chamada papoula. A papoula lá é da região do Oriente Médio. Pega aquela planta maravilhosa chamada papoula, pega um néctar dela e processa no laboratório e faz lá um pó chamado de cocaína. É uma planta. A cocaína é uma planta que domina o ser humano. A maconha é o quê? Planta. É uma planta que pode ser usada na medicina. Mas quando enche o pulmão e o cérebro, a pessoa fica escrava. Não consegue. Como é que um cigarro do tamanho do meu dedo mindinho consegue dominar o ser humano de 2 metros de altura? É porque ele é um escravo. Deus criou o ser humano para dominar a planta. Ah, mas eu estou muito nervoso, eu não estou conseguindo dormir direito. Tem problema não. Vá bem aí no fundo do quintal, aí tem uma planta chamada ervacideira. Na hora do relógio, pega a ervacideirinha lá, tudo mais, toma para acalmar o nervo. O que é? É porque ele é um escravo. Precisa de uma planta para relaxar o nervo. A palavra do Senhor diz o quê? Eu deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Eu não vou entrar nem no mistério das drogas lícitas. Remédio por cima de remédio. Sentir uma dor de barriga, remédio. Sentir dor de barriga, sentir dor de cabeça, qualquer dorzinha, remédio. Remédio feito de quê? Feito de um bocado de
planta, ou seja, a humanidade é escrava. É por isso, quando se propõe uma célula como essa, se propõe um culto como esse, culto de libertação numa célula, é algo maravilhoso. João 8,36: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Depois dessa pequena introdução, falando da escravidão, falando de ser prisioneiro, alguém se identificou com algum dos itens? Se alguém se identificou, é porque você é um escravo. Mas se é um escravo, nessa noite nós trazemos a algema. Nós trazemos a algema não, trazemos a chave da algema. E essa chave chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem o poder de destrancar, ele tem o poder de quebrar essa porta de ferro de bronze para dar liberdade. Porque nós só somos livres. O ser humano só é livre de verdade quando ele tem a presença do Espírito Santo. O que é a liberdade? Liberdade em Cristo Jesus é algo que nós chamamos de domínio próprio. Todo ser humano que tem comunhão com Deus, todo ser humano que tem o seu nome no livro da vida, ele adquire da parte de Deus essa liberdade, essa chave para dominar o pecado. E essa chave chama-se de domínio próprio, fruto do Espírito Santo de Deus. O ser humano que é um escravo, ele não tem domínio próprio. Quantas são as pessoas que dizem: esse mês eu vou deixar de usar maconha, esse mês eu vou deixar de usar cocaína, esse mês eu vou deixar de usar crack. O que é o crack? O crack é o lixo do lixo do lixo do lixo do lixo do lixo da cocaína. Depois que processa a papoula, que faz a cocaína, o pó caríssimo, vendido a milhões e milhões e milhões e milhões, aí o que sobra da extração, da purificação da papoula, virando a cocaína, aí vira o lixo. Aquilo que é o lixo, da sobra, da sobra, da sobra, da sobra, alguém tem uma ideia. O que é que eu vou fazer com essa sobra aqui dessa planta? Da papoula, da cocaína, que eu faço isso? Alguém diz: acrescenta aí pó de rato, acrescenta aí veneno, aí faz aquela mistura química, e esse lixo é o que nós chamamos de crack. O crack é o lixo do lixo do lixo do lixo do lixo da cocaína. Então toda pessoa dependente de crack, ele assume o lugar de escravidão dele total na sociedade. Uma pessoa dependente de crack, ele é o lixo do 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 lixo da humanidade nesse planeta. E quem é que faz isso com aquele criado à imagem e semelhança de Deus? Chama-se de o diabo. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. De toda a criação de Deus, o diabo detesta o ser humano, porque o ser humano criado do pó da terra foi criado à imagem e semelhança de Deus. O diabo, Satanás, ele odeia o ser humano deste planeta. Ele faz de tudo para deformar o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que o diabo, ele escraviza toda a humanidade. Na humanidade apresentado dois pais. João 8,44 diz: o diabo é o pai da mentira, mas existe o pai da verdade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Para a humanidade apresentar esses dois pais: o pai da mentira, o diabo, ou apresentado o pai verdadeiro, pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós, enquanto não estamos em comunhão com Deus, nós estamos sob o jugo do pai da mentira que vive neste planeta. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra e foi para os céus, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele estará com vocês, habitará em vocês. Ele guiará vocês a toda a verdade. E por que nós temos que ser guiados à verdade? E o que é a verdade? João 17 diz: a palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo de Deus nos guia a esta verdade. E por que nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo à verdade? Porque está escrito em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente através do conhecimento da palavra, pela prática da palavra de Deus, através do Espírito
Santo de Deus, é que nós ganhamos essa chave para a nossa liberdade do pecado. Essa liberdade vem através do Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Nenhum ser humano deste planeta consegue ficar livre do pecado, a não ser através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ter as melhores intenções aqui neste planeta, mas se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não consegue se libertar do pecado. Por quê? Porque é necessário a intervenção divina para dar domínio próprio para o ser humano. Todo aquele que comete pecado é um escravo do pecado. E como é que eu posso provar para você biblicamente que todos nós somos pecadores? A palavra do Senhor diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. E como é que eu provo que eu mesmo sendo cristão, eu mesmo sendo evangélico, sou um pecador? A Bíblia diz, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, todo ser humano deste planeta morre. Todo ser humano morre por causa do pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é a rebelião contra a lei de Deus. Todos morremos por causa do pecado. Eu estou na condição de evangélico, mas eu vou morrer. Por quê? Porque eu tenho pecado. Agora a diferença é: os pecadores que vão morrer com Cristo, os pecadores que morrerão sem Cristo. Todo pecador deste planeta que morrer com Cristo Jesus, ele ressuscitará para o paraíso de Deus. E toda pessoa deste planeta, pecador que morrer sem Jesus Cristo, ressuscitará para a condenação eterna. Evangelho de João, capítulo 5 diz: não fique admirado, porque vai chegar o dia que todos que se encontram no túmulo ouvirão a voz de Cristo e ressuscitarão. Os que tiverem feito bem ressuscitarão para o paraíso de Deus, para a vida eterna. Mas os que tiverem feito mal ressuscitarão para a condenação eterna. Porque é que hoje, em 2026, nós ainda pregamos o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a parte da Bíblia que trata da salvação da nossa alma, de onde nós passaremos a eternidade. A Bíblia que eu estou utilizando tem 66 livros. Desses, a Bíblia tem ensino para todas as áreas. A área de finanças, a área sentimental, a área da criação de filhos. Mas no meio da Bíblia, na parte da Bíblia, tem uma parte chamada de Evangelho. O Evangelho é a boa nova de salvação para notificar cada ser humano deste planeta que através de Cristo Jesus nós temos a nossa liberdade. Através de Cristo Jesus, aquilo que causa dor como a morte, aquilo que causa sofrimento, a partir de Cristo Jesus não mais existe, porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje eu e você podemos nos voltar para Cristo, para no dia que nós morremos, nós não irmos para a condenação eterna. Nós temos a salvação da nossa alma. Todos nós morreremos por causa do pecado. Quando morremos para a sepultura, nós não podemos fazer mais nada. Para a sepultura vai nos acompanhar as nossas obras. Aquilo que nós tivermos feito aqui nessa terra, nós daremos conta diante de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós podemos ter a redenção e a salvação da nossa alma. Culto de libertação, célula de libertação. João 8,36. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor diz em Hebreus: para isso veio Jesus, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para livrar da morte aqueles que tinham pavor da morte e estavam escravizados pelo medo por toda a sua vida. Porque somente tem medo de morrer aquele que não sabe o que vai acontecer depois da sepultura.
todas as pessoas que não entendem esse mistério, que Cristo morreu e ressuscitou, vencendo a morte, quando fala de morrer, ainda dá um desespero, ainda dá um medo. Mas em Cristo Jesus, o cristão em comunhão com Deus, ele não tem medo da morte. Porque se levar um tiro, vai para o paraíso. Se cortar a cabeça dele, vai para o paraíso. Se mosquito dar dele matar, vai para o paraíso. Se a bomba atômica cair na cabeça, vai para o paraíso. Não tem medo. Cristão que está em comunhão com Deus, a morte para ele não desespera. Pelo contrário, o que diz Apocalipse capítulo 14: bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor, para que descanse das suas obras, porque elas o acompanham. Aleluia! Para a sepultura, o que nos acompanha? As nossas obras. Então nós pregamos o Evangelho, para você entender que todo mundo vai morrer. Pode acreditar em Deus ou não, vai morrer. Pode ter dinheiro ou não, vai morrer. Pode ter casa própria ou não, vai morrer. Pode ser o Lula, o Donald Trump, ou qualquer mendigo que não tem nada, nem onde cai morto. Tem gente que não tem nem onde cai morto. Então, vai morrer do mesmo jeito. Quando não tem onde cair não, mas vai morrer do mesmo jeito. Nós morremos por causa do pecado. Então você entenda, quando você ouvir falar de Evangelho, é a preparação da tua alma para o pós-morte. Quem virá buscar a tua alma? Lucas capítulo 16 diz que tinha 2 homens. Tinha um rico sem nome e tinha um mendigo chamado de Lázaro. O rico fazia festa todo dia e o mendigo desejava se alimentar de uma migalha e ele não dava nada para aquele mendigo. O que aconteceu? A Bíblia diz que os 2 morreram. A Bíblia diz: Lázaro tinha comunhão com Deus. Quando ele morre, vieram os anjos de Deus e levaram ele para o paraíso. Só que diz que o rico morreu e foi sepultado. Mas quando estava no inferno atormentado, desejou uma migalha de água e ninguém dava nada para ele. Morreram os 2. A Bíblia diz que Lázaro era cheio de ferida. Os cachorros vinham e lambiam as feridas dele. Quando Lázaro morreu, se não tinha amigo para enterrar, o que você acha que aconteceu com o corpo de Lázaro? Os cachorros foram lá, já lambiam antes. Quando ele morreu, os cachorros foram lá, comeram o corpo de Lázaro. Mas a alma dele foi para o paraíso de Deus. O rico se vestia do bom e do melhor, mas não dava nada a ninguém. Quando ele morreu, o que aconteceu? Foi para o inferno, para o tormento. Não pense você que a morte é o fim. A morte é o fim do corpo, mas o início da vida espiritual. Pregamos o Evangelho para a libertação, para você entender que nós morreremos com Jesus ou sem Jesus, católico, evangélico, espírita, macumbeiro, budista, crente, protestante, todo mundo vai ter que morrer por causa do pecado. Mas nessa noite de libertação, se Cristo libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos os dias temos que nos preparar para a morte, porque não sabemos o dia em que ela vai chegar. Depois que o homem pecou, Deus diz: o dia de vocês será no máximo 120. O Salmo 90 diz: o nosso dia chega a 70, 80 anos, pronto, mínimo 70, máximo 120. Mas depois disso, todo mundo vai morrer. Você compreendeu o que é escravidão? Escravidão é medo. Escravidão é pavor. Escravidão é falta de domínio próprio. Mas através de Jesus Cristo, nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Nós temos a chave. Essa chave é domínio próprio. Essa chave é a fé. Para estarmos em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Aleluia! A palavra do Senhor diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. João 12 diz assim: a todos quando receberam Jesus, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. É dado para todo ser humano desse planeta sair do domínio do pai da mentira, o diabo, e vir para o Pai da verdade através de Jesus Cristo. Para os céus só existe o caminho. O caminho é Jesus.
Para os céus só existe a porta, e a porta é Jesus. Para os céus não existe outro jeito, nem religião, nem nada. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Procurar o texto de Tiago. Se alguém tiver água por aí, pelo menos um litro me arrume. Glória a Deus, aleluia. Vou procurar aqui o texto de Tiago, que está falando de religião. Para quem estiver me ouvindo e diz que tem uma religião. Bora ver a parte da Bíblia que fala de religião. O Brasil é o país da religião. Então nós vamos procurar aqui na Bíblia, onde fala de religião. Glória a Deus. Como é um culto de libertação. A libertação vem pela palavra. Glória a Deus, aleluia. Então vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que fala sobre religião. João 8,6 diz: se Cristo libertar, verdadeiramente sereis livres. João 17,17 diz que a tua palavra é a verdade. Receba seu galardão. Glória a Deus. Vamos beber água logo, crianças? Não. Se for, espere tranquilamente, para a gente não perder a questão. Falando de religião. Você que me ouve diz que tem uma religião. Bora ver aqui a libertação. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Vai. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Obrigado, Espírito Santo. Se alguém diz que é religioso, mas na Copa do Mundo fechou a igreja, fez um bocado de coisa para assistir o jogo do Brasil, ele não é nem religioso perante Deus, quanto menos salvo. Porque está se contaminando com o mundo. Porque Copa do Mundo, já está dizendo Copa do Mundo. Se alguém fechou a igreja, pastor, igreja, alguém se diz que é da religião evangélica e parou para assistir a Copa do Mundo, perante Deus não é nem religioso, porque está se contaminando com as coisas do mundo. Então você que me ouve e se diz que é evangélico, cristão, diz que é da religião cristã e parou para assistir a Copa do Mundo, Tiago 27 está contaminado com as coisas do mundo. Não é nem religioso perante Deus, quanto mais salvo. Ficou bem claro. É um culto de libertação. Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Foi falado que quando é liberto, tem domínio próprio. A Bíblia diz que a língua é mais contida, ninguém consegue dominar. Se alguém conseguir dominar a língua, é um varão perfeito. Então, o domínio próprio domina a língua. Alguém diz assim: eu sou evangélico, eu sou cristão, mas é fofoqueiro, tesoura sobre a vida de todo mundo. Ele não é nem religioso perante Deus, quanto mais salvo. Alguém me diz: eu sou da religião católica, mas é fofoqueiro, é mentiroso, não é nem religioso perante Deus. Alguém diz: mas eu sou macumbeiro, mas eu sou espírita, eu sou budista, sou de religião afrodescendente, mas não controla a própria língua, então não é nem religioso perante Deus. O que é religião perante Deus? Não se contaminar com as coisas do mundo, ajudar órfãos, viúvas, pessoas necessitadas da sua tribulação, e não se contaminar com as coisas do mundo. Um católico é religioso, ele não bebe cachaça. Um evangélico é religioso, ele não bebe cachaça. Um macumbeiro é religioso, ele não bebe cachaça. Um macumbeiro, ele não bebe cachaça. Se ele bebe cachaça, então ele não é nem religioso. Se um evangélico bebe cerveja sem álcool, ele não é nem religioso perante Deus. Isso que é religião perante Deus. Guardar-se incontaminado das coisas do mundo. Então você que se diz evangélico, você que se diz cristão e se contamina com as coisas do mundo, você não é nem religioso perante Deus. Quanto mais salvo.
Agora você me diz, mas eu sou de uma religião. Se você disse de uma religião, e quando chega a libertação pela palavra, praticar tudo o que foi falado aqui, então é porque você é um escravo. Você é um escravo religioso. É um escravo de uma denominação. Seja ela evangélica, católica, macumbeiro. Você é um escravo. É escravo de homem. É escravo de mulher. É escravo de um sistema. Porque Cristo veio dar a liberdade. A liberdade da humanidade. Não está numa religião. A liberdade está em um nome. E este nome chama-se Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus, que se dobra todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. João 8,16. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa noite, culto de céu, Glória a Deus. libertação. Deu para compreender alguma coisa sobre a escravidão? Aleluia, Jesus. Deu para entender pelo mundo um pouquinho onde é que nós estamos? Glória A a Deus. liberdade está em Cristo Jesus. Você que está ouvindo nessa noite e quiser iniciar o seu processo de liberdade, nós estaremos orando aqui por você, para que você coloque o seu nome no livro da vida. Se decidindo por Jesus Cristo, você está dando o primeiro passo no rumo da sua libertação. Aleluia. Ninguém é obrigado a vir para Jesus, mas só será livre se vier para Jesus e praticar a palavra de Deus. Aleluia. Ninguém é obrigado. Mas você que está ouvindo a palavra nessa noite e quiser iniciar o seu processo de liberdade, venha até aqui, nós estaremos orando por você, para que você se decida por Jesus Cristo, iniciando a sua caminhada. É uma caminhada árdua, não é fácil. Você vem como está, vai aprendendo a palavra e vai lutando dia por dia. Enquanto estiver vivo aqui nesse planeta, todos os dias, tem que lutar pela sua salvação. Aleluia. Você entendeu? Se morrer hoje, comunhão com Cristo, beleza. Mas se morrer daqui a 50 anos, tem que continuar lutando pela sua salvação. Aleluia. Missionária Bárbara, assunto.